Olá, meus amores, bom dia! Mais uma aula, né? Aula de língua portuguesa, produção de texto. Então, a produção de texto escrito. Vocês vão nessa aula preparar, né? Vão pensar, observar e escrever um texto nessa linha aqui. Então, vamos, primeira coisa, coloque seu nome completo nessa linha. Observe a imagem abaixo e escreva um texto com as cenas que estão na sequência. Então, vocês vão observar a sequência. Como que é essa sequência? Ela está vindo... Deixa eu só pegar uma caneta. Pegar uma caneta aqui. Então, aqui, ó. Cena de número 1. Né? Nós temos aqui cena de número 1. 2. Cena de número 2. Número 3, 4, 5 e 6. Então, vamos observar aqui, ó. Essa cena, ela trata que nós vemos nessas imagens, tem a formiga e a pomba, né? Então, nessa cena aqui, a gente observa bem, a formiga chega próximo a um lago, né? Na água. Vocês podem chamar de lago, de lagoa, de rio, da maneira que vocês quiserem na hora da produção de texto, tá? E aqui vocês, o que acontece? Ela caiu, tá vendo que ela tá dentro da água e ela estava possivelmente se afogando, ia ser levada. Aí, olha aqui. Apareceu uma pomba. O que a pomba fez aqui, ó? Já tá, pegou uma folhinha, né? Jogou. A formiga foi para a folhinha e ela a retirou. Nessa cena aqui, ó, elas estão tranquilas. Aqui, em outro momento, na floresta, quem é essa pessoa aqui? Um caçador. Então, a pomba, ela tá lá no galho da árvore, tá vendo o galho da árvore? E aí, quando o caçador está prestes a disparar o tiro, né? O que acontece? Olha só, você pode observar que bem aqui tá quem está picando o pé dele, tá vendo? A formiga. Então, essa questão aqui é uma fábula, né? Então, o que a formiga fez? Ela retribuiu o bem, uma vez ela foi salva, né? A pomba salvou a vida dela. E agora, nesse caso, a gente observa que houve uma retribuição, né? Então, o bem aqui foi pago com o bem ou com o mal, né? Qual é a moral da história nesse caso aqui? Vocês vão pensar e escrever com as palavras de vocês. Por isso que eu não estou dando dicas, mas eu quero, cada pessoa vai escrever, né? Pode até pedir ajuda se tiver a mãe, o pai ou um irmão maior para conversar sobre o texto e pensar na moral da história. Coloque aqui o título. A história não precisa fazer um texto muito grande. Vocês vão contando, ó, o que aconteceu no primeiro parágrafo, como a história começou. Então, a formiga estava próxima. E aí vai continuando a sequência e no final, como terminou nessa conclusão, né? Aqui, vocês vão fazer a conclusão e, por último, a moral da história, né? Vamos lá colocar moral, 2 pontos e escrever qual foi a moral da história, certo? Deixa eu só trocar aqui de caneta para a gente poder passar para a nossa próxima página da atividade. Então, agora vocês vão pegar a atividade de matemática. Nós vamos para a atividade de matemática. Essa aqui no slide está um pouco, a letra não está, mas na apostila de vocês está bem mais legível do que aqui. Então, aqui nós vamos está falando vocês vão estar observando, né, essa tabela aqui e transformando esses valores em um gráfico. Como que vocês vão transformar em gráfico? Aqui nós temos uma tabela, né, que tem aqui o brinquedo e a quantidade vendida. Então, isso aqui é uma tabela. Desse lado, abaixo, vocês vão construir, já tem um gráfico pré-montado, né, que se a gente tivesse em sala de aula, a gente ia fazer um gráfico na aula prática, sempre dessa maneira aqui, mas a gente faria com algum material concreto, montar um gráfico na sala com cartaz. Como a gente não tem essa oportunidade, a gente vai fazer, vocês vão pintar apenas. Então, vamos lá. Observe na tabela a quantidade de brinquedos vendidos durante uma semana em uma loja, em uma determinada loja, né? Pinte no gráfico, agora a gente observou aqui, ó, tá vendo esses brinquedos? Ursinhos, patinetes, esse aqui brinquedos de formas geométricas, né? Vamos pegar aqui agora pecinhas, né? Pinte no gráfico a quantidade de brinquedos vendidos. Cada retângulo corresponde a um brinquedo vendido. Então, aqui é a quantidade vendida, né? Aqui tá os brinquedos e aqui, nessa direção, ó, a quantidade vai estar na vertical
e o nome dos brinquedos. Os brinquedos estão na horizontal. Então, nós temos aqui quantidade vendida. Quantos ursinhos foram vendidos? Então, vocês vão observar, vamos contar juntos aqui, ó. Vamos observar junto, melhor dizendo. Aí, deixa eu só pegar uma caneta pra gente começar. Vamos pegar uma caneta, só que eu não quero essa cor. Vou pegar uma cor diferente do que a gente costuma usar. Pode ser um lilás. Vamos pegar esse roxinho, essa cor aqui. Então, começamos. Quantos ursinhos foram vendidos? Foram vendidos 15 ursinhos. Então, você vai vir aqui. Opa, desculpa. Você vai vir aqui e vai colorir tudo aqui, ó. Você vai todo retângulo. Eu não vou colorir todo, né? Mas você vai colorir quantos retângulos? 15. Por quê? Cada retângulo corresponde a um brinquedo vendido. Certo? Então, vocês vão fazer dessa maneira. Cada retângulo, um brinquedo vendido. E aí, vocês pintam. Essa é a atividade de hoje. Super simples, né? Mas que serve para você aprender como transformar, né? Estamos vendo como transformar o resultado, o que está, as informações de uma tabela em um gráfico, certo? Um beijo e até mais.